Olá, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco para vocês minhas experiências. Uma das experiências que eu tive no mercado de trabalho do Brasil, na rede fast food, né? O fast food, no KFC. Então, um belo dia eu estava procurando trabalho, né? Eu queria muito trabalhar, porque depois da minha última experiência que eu tinha, né, que eu trabalhei como balconista numa confeitaria lá no sul do país, aí eu vim pra cá no interior de São Paulo, né? E aí eu procurando e tudo mais, e me apareceu a vaga de trabalho do KFC, né? Ai, Deus. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e tudo mais, e tinha o horário das 16 às 23 horas, né, para entrar em uma folga na semana. A folga variava, né? E um domingo no mês. Aí eu fui já empolgada, falei, agora. Comecei trabalhando. No começo estava tranquilo, né? Quando eu cheguei lá, as colegas, a recepção de algumas colegas foi tipo meio que, nossa, tu não sabe onde tá se meter, né? Mas fui lá. Até que eu comecei a pegar mais as práticas, montava lanche, fritava frango. Só não cheguei a empanar, porque lá você passava, aprendia a fazer os lanches, montar os lanches, aprendia no caixa, atender, né? E você aprendia a empanar e depois também a fritar o frango, né? Então, foi passando o tempo e tudo mais, e aí começou a ficar um pouco complicado para mim, por quê? Porque eles falavam que a gente ia sair 23 horas, mas eu chegava em casa na maior parte das vezes 1, 2 horas da manhã. Aí já começou a ficar meio complicado, porque eu já tinha uma filha na época, né? Na época minha filha tinha 3 ou 4 anos, agora não me lembro, mas é mais ou menos por aí. E aí começou a ficar muito pesado para mim, porque era assim, no fechamento, eu trabalhava no fechamento, para quem já tem a experiência sabe o que eu tô falando. No fechamento, a gente tinha que deixar a loja limpíssima, lavar todas aquelas grelhas, lavar as máquinas, lavar tudo, praticamente, para deixar no outro dia. Aí, aí no fechamento, a gente fechava em 3 pessoas. E era muito trabalho para acabar rápido, para fechar o shopping, sair correndo e pegar a van, né? No caso, nesse horário não tinha mais ônibus. E a van levava o pessoal de bairros distantes e depois chegava e levava dos outros bairros, né? Então isso demorava horas. Aí fiquei, né? Aí um belo dia, ai Deus. Aí um belo dia eu tinha uma minha colega que ela já queria pedir as contas, porque não estava aguentando mais. Era uma rotina insana, porque você entrava, você não via o sol se pondo, né? E aí você saía lá de noite, ia dormir, chegava em casa igual um zumbi. E aí no outro dia você já estava voltando, né? E aí a minha colega, ela queria pedir as contas, mas não queria pedir as contas. Queria que ele mandassem embora. Para quem não é brasileiro que está assistindo o vídeo, aqui no Brasil, quando te mandam embora, o patrão manda você embora. Eu não sei se em Angola já tem sistema, mas quando eu estava lá não tinha, tá? Quando o patrão te manda embora, ele tem que te pagar, tem que te dar uma carta para você dar entrada no Ministério do Trabalho, para depois você receber salário durante 5 meses, ok? Para você ter tempo de se recolocar no trabalho. Quando te manda embora sem justa causa, né? Vale salientar. Tipo, você não fez nada de errado, tecnicamente, a empresa quer te mandar embora mesmo assim. E aí ela queria que a empresa lhe mandasse embora. E a empresa não mandava, de jeito nenhum.
Aí um belo dia, a menina tinha uma parte de cima que tinha os produtos e tudo, mas onde a gente fazia, empanava os produtos, né? E a outra parte onde a gente trabalhava, e tinha um lado que a gente guardava as coisas, tudo na mesma sala praticamente, tá? Aí isso tinha a parte do armazenamento, que tinha uma outra porta que dava acesso, né? Que no caso gelava os frangos e tudo mais. Aí na parte de baixo é onde fazíamos as produções do lanche, fritava as batatas e tudo mais. E tinha um caixa também para receber as pessoas. E tinha uma escada bem fina, assim, sabe? Estreita, bem assim, bem apertadinha, mas era longa. Um belo dia, essa minha colega estava lá em cima, né? E aí saiu rodopiando, né? Caiu, se jogou de lá em cima, escorregando a escada, né? Assim, revirando, revirando. E aí ela quase se joga no coisa, sabe, naquelas fritadeiras gigantes de óleo que a gente usa que as empresas usam para fritar batata. Quase que ela cai lá dentro. E aí a gente ficou apavorada, ela se jogou, caiu perto daquela fritadeira e desmaiou, apagou. A minha colega, que na época era auxiliar da gerente, que nesse momento a gerente não tinha chegado ainda. Nesse momento a minha colega começou a chorar, desesperadamente, todos nós assustados. Ela, com aquela pressão daquele trabalho que estava, começou a chorar copiosamente lá em cima. E nós, todo mundo parado, esperando o SAMU. Os lanches esperando lá para serem montados. Foi um caos, né? Até que a ambulância chega, pega ela, né? Mas depois dessa situação ela conseguiu mandar embora. Mas aí a ambulância pega ela, né, para terminar a história. A ambulância pegou ela lá no meio, né, estendida, e levou ela para o hospital. E todo mundo apavorado, todo mundo apavorado. E aí, essa foi uma das experiências que deixasse as pessoas muito, muito, como é que eu vou falar? Muito ruim, assim, sabe? E aí, depois disso foi ladeira abaixo, né? Como dizem, foi piorando. Aí veio a época da Covid, né? Aí com aquela imunidade baixa, eu peguei Covid uma semana, né? Aí me deram atestado uma semana lá no trabalho, no hospital, para esperar o vírus parar de contagiar. E aí quando eu voltei, a minha gerente ficou brava, porque eu parei de ir trabalhar porque estava com Covid. Aí ela falou assim, mas eu e o fulano, que era o auxiliar na época, um dos auxiliares, disse, mas eu, o fulano, a gente pegou também, mas mesmo assim deu trabalho. Aí foi, né? Aí já foi ficando complicado pra mim, né? Aí foi se afunilando mais. Até que um belo dia, mais uma experiência, né? Até que um belo dia, no shopping onde eu trabalhava, entrou alguns bandidos e tentaram arrombar uma joalheria, né? E saíram disparando. E aí entrou todo mundo desesperado, uns entraram lá dentro da nossa loja, tentando se esconder. A gente lá correu lá para cima para entrar lá, se esconder. E naquele dia o shopping não funcionou mais, né? Tiveram que desocupar, porque foi um alvoroço, né? E aí as minhas colegas todas apavoradas, tinha uma grávida lá no comecinho da gestação, toda apavorada, coitada, passando mal. Depois disso e de mais umas experiências, eu falei, não, vou pedir as contas, não aguento mais. Aí, não aguento mais chegar em casa madrugada, eu chegava em casa, depois eu morava numa época, num lugar que era perto da favela, né? Uma favela aqui da região.
Então era muito arriscado, né? Muito embora que a van me levava até em casa, perto, na porta, né? Mas era muito arriscado chegar 2 horas, 1 hora da manhã. Aí eu fui lá na minha gerente e falei assim, quer saber? Eu falei, não, eu acho que eu vou precisar pedir as contas, chegou a hora. Porque eu comecei a sentir assim, sabe? Primeiro é que o dinheiro, o salário não era muito, né? E era muito custoso eu chegar muito tarde, eu já tinha uma filha, eu sentia que a minha filha estava precisando de mim também, sabe? E aí eu praticamente eu chegava em casa, dormia de manhã, tentava descansar porque o corpo estava cansado do dia anterior. E aí eu já saía correndo para levar a criança na escola e depois ir de novo no trabalho. Então, tipo, meio que de manhã era só acordar, tentar ajeitar o que tinha que ajeitar, lavar o avental, o uniforme. E era uma rotina muito louca, assim, absurdamente louca. E aí eu falei, vou pedir as contas. Não estava fazendo mais sentido naquela época. Aí eu fui lá já, né? Conversei com a gerente, falei assim, eu quero sair, eu quero ir embora, eu quero pedir as contas. Aí ela me perguntou, você quer pedir as contas? Você tem certeza disso, que você quer pedir as contas? Eu falei sim. Você não quer um tempo para pensar? Você não quer um tempo para pensar melhor? Você é uma excelente funcionária. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu gostaria que você ficasse. Você não quer pensar? Eu falei, não, não quero pensar. Já pensei, na verdade. Já pensei isso mesmo que eu quero. Ah, você não tem ninguém para indicar e tudo mais? Poxa, eu vou ficar muito triste. E aí foi conversando comigo, né? Aí eu bati o pé no chão, falei, não, não vou mais ficar, quero sair. Fora as fofocas, né, que rolavam lá dentro dos funcionários, que também me deixavam muito péssima. Mas enfim, isso existe em todo o trabalho, né? O puxa-saquismo, né? Puxa-saco daqui, puxa-saco do chefe, né? Cada um quer subir de cargo e faz o que tiver que fazer para tentar conseguir alcançar a meta, né? E aí ela falou, então, você cumpre. Então, se você não quer ficar, cumpre pelo menos os 30 dias de aviso prévio, tá bom? Eu falei, não, vou cumprir. Nesse meu termo, para você ter uma ideia, já tinha mais. Tinha um colega, ai Deus do céu, tinha um colega que faltava tipo 15 dias, vinha 15 no mês, sem exagero, tá? Aí ele ficava, uma semana vinha, outra não vinha, uma semana vinha, outra não vinha, aí sempre botava atestado. E nesse outro também tinha um outro colega que também já estava querendo sair, só que não tinha ainda trabalho, né? Para trocar. E depois ele ficou 2 semanas sem vir, faltando direito. E aí então precisava de fato alguém para ficar lá também para ajudar e tudo mais, dentro desse período de aviso prévio para que eles conseguissem alocar outra pessoa. Aí eu falei, beleza, vou cumprir o aviso prévio. Cumpri o aviso prévio. Depois do aviso prévio, ela me perguntou de novo, sentou comigo, me perguntou, você tem certeza mesmo? Você não quer ficar? Você não quer reconsiderar? Né? Eu falei, não, não quero reconsiderar, quero sair. Aí saí. Mas foi assim, uma experiência muito maluca que eu tive, sabe? Uma experiência muito louca. Aí, quando o chefe estava para vir, nossa, a minha gente ficava louca. E a minha gente tinha muito trabalho, coitada. Chegava assim, mano, saía sempre tarde, acima da hora. E ela morava no bairro também, praticamente perto da favela, né? Então, era muito bizarro. E aí eu me libertei, graças a Deus. Me libertei da experiência dos fast food, daqui, da empresa do fast food, de uma das empresas, né? Só quem já trabalhou dentro desses lugares sabe o que eu tô falando. É muito louco, é insano, sabe? Fora que você tem que produzir como se fosse um robô, né? Aquela montagem de lanches e tinha dias que a fila era gigante, tinha pouco funcionário, você tinha que fazer o lanche rápido, fritar batata,
esquentar não sei o que lá no micro-ondas. E ainda ia correr lá em cima para ir buscar se o produto acabou. Ai, Deus do céu. Quando acabava o momento, que geralmente era nos finais de semana, feriados e na época de pagamento, que é dia 5, dia 6, né? E aí ficava aquela tela lotadíssima de pedidos. Quem está lá fora esperando não sabe o que está acontecendo lá dentro. Só sente que o pedido está demorando, né? Ele quer comer. E às vezes o pedido chegava frio, né? E o pessoal queria quente. E aí o pessoal voltava e a gente era orientado a trocar, né? Porque o cliente quer comer algo quente. E o lanche quente é melhor, né? Mais gostoso, né? E tava tudo certo. Mas aí, a tela lotada, socada de pedidos. E a gente tinha que fazer rápido, sabe? Sabe quando você não pensa mais em nada, você só pensava no lanche que você tá fazendo? Tipo, é montar o mais rápido possível, passar o molho, passar... Quando a salada acabava, aí era muito ruim, sabe por quê? Porque a salada ficava lá na parte de cima. Você tinha que subir correndo, vai buscar a salada, aquela escada arriscada, e aí descia e fazia o lanche. E aí abria rápido o pacote, né, que eram saladas pré-montadas, já lavadas, preparadas, e armazenavam, né? Você pegava o pacote e abria, colocava no tigela rápido, colocava molho, colocava... era loucura, gente, era muito louco. E à noite, para fazer rápido, para tentar sair, lavar aquele monte de grelha, lavar um monte de máquina, o mais rápido possível. E aí, esqueci de contar, nesse dia aqui, que o estabelecimento fechou cedo, a gente não conseguiu deixar a loja limpa. Por quê? Porque o shopping pediu pra gente sair rápido. Falar assim, olha, vocês têm que sair porque são ordens, sabe? Foram ordens assim para evacuar todo mundo, porque tinha acontecido um atentado. Então todo mundo tinha que sair, ninguém ia ficar lá no shopping. E a gente saiu correndo. A minha gerente da tarde, tinha uma gerente da tarde e uma de manhã. E aí, que era a subgerente, né? A gerente mesmo era da tarde. E aí a minha gerente disse, beleza, vamos obedecer, vamos sair, deixamos tudo sujo, sabe? As máquinas sujas, tudo aquilo de óleo, aquelas fritadeiras, as grelhas, né, que assam um frango, aquele franguinho crocante do KFC, a gente deixou tudo sujo. Aí o que acontece? De manhã a outra gerente ficou brava. Ficou tão brava, começou a berrar com a outra gerente, disse que vocês não tinham que deixar as coisas sujas, vocês sobrecarregaram o nosso período de trabalho. E aí a outra falou, nossa, como é que a gente ia fazer se nos mandaram sair? E aí ficou brava, ela perdeu as contas, foi embora. E ficou aquele climaço de briga, começaram a brigar lá em cima. Era totalmente insano, mano. Era um lugar assim, mano, você só saía de lá normal, porque, não sei nem como explicar. Porque o normal seria você sair lá maluco mesmo. E aí essa foi uma das experiências do mercado de trabalho que eu tive aqui no Brasil, né? E você, já trabalhando num lugar maluco assim, que te deixou muito doido, muito descabelado assim? Contam pra mim. Dizem que mercado também é um dos lugares muito insano assim de trabalhar. Eu nunca trabalhei no mercado, né? Mas dizem que o mercado é um lugar que pagam mal, que exploram e tem muito trabalho. Será que é por isso que muitos dos mercados vocês encontram assim mal-humorados? Vale que pensar, né? Beijo, até mais.